Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, o último vídeo dessa sexta-feira. Sexta-feira, meu amigo, que marca o início da preparação para o Clássico dos Milhões. A chave agora é completamente virada. O Vasco, que antes focava todas as suas forças completamente para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense nessa última quarta-feira, agora foca completamente no Flamengo para este Clássico 2 milhões. Um jogo importante, um jogo decisivo por tudo que envolve um clássico, mas acima de tudo, um jogo que também tem um clima, tem um sabor de revanche. A gente está engasgado com isso. O Vascaíno, ainda não esqueceu o que aconteceu no primeiro turno. Um 6-1 histórico, um vexame, um papel de palhaço mesmo que o torcedor vascaíno acabou tendo naquela partida. E domingo é dia desse grupo mostrar que de fato a postura mudou. Domingo é dia de vencer eles. Domingo é dia de jogar com o Flamengo de igual para igual e calar a boca deles. A gente vai falar muito sobre isso, falar dessa preparação. Temos novidades aí sobre Felipe Coutinho, uma informação importante a trazer aqui a vocês sobre a questão da participação de Coutinho ou não nesse jogo que estará acontecendo no domingo dentro do Maracanã. Falar também sobre problemas que vem acontecendo fora das quatro linhas com relação à venda de ingressos. Um grande problema envolve aí a venda de ingressos para esse Clássico dos Milhões. A diretoria do Flamengo vem dificultando a compra de ingressos por parte da torcida vascaína e a gente vai trazer essas informações. Um comunicado foi inclusive colocado aí por parte do Vasco da Gama nessa tarde de hoje com relação a exatamente isso. Então, assim, é um vídeo muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades e muitas informações para vocês aqui nesta noite, nessa tarde, dependendo aí da hora que você estiver assistindo o vídeo de sexta-feira. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. E contamos muito aí com a presença e o apoio de todos vocês. Faltam pouquíssimas pessoas para chegarmos à marca dos 139 mil inscritos. E contamos com a sua ajuda para que o quanto antes possamos chegar a essa marca tão importante aqui no nosso canal. Show? Vambora então, né, Vascão? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente com vocês esse vídeo falando sobre a preparação para esse Clássico dos Milhões, que hoje, nesse calor do Rio de Janeiro, o Vasco da Gama ele se reapresentou no CT Moacir Barbosa. O elenco Cruz Maltino iniciou a preparação para este Clássico 2 milhões. Um jogo muito importante, como a gente trouxe já a vocês durante a introdução. É um jogo decisivo, sim. É um jogo, sim, que internamente o Vasco trata de uma forma diferente. O Vasco vem trabalhando durante todo esse período que ficou no CT Moacir Barbosa, treinando durante a data FIFA, olhando de uma forma muito cautelosa exatamente para essas duas partidas. O Vasco olha com cuidado para esse jogo de depois de amanhã contra o Flamengo, assim como também olhou com muito cuidado o jogo de quarta-feira que rolou contra o Atlético Paranaense. São dois jogos que o Vasco entende que pode mudar a postura do Vasco quanto aos olhares de todo o futebol brasileiro. É dessa maneira que o Vasco trata essas duas partidas. Até porque, se olharmos hoje, para quem comanda o Vasco da Gama, temos ninguém mais, ninguém menos do que Pedrinho como presidente. E é alguém que sabe o peso de um Clássico dos Milhões. É alguém que viveu a mais, assim, pura sensação do que é Clássico dos Milhões. Foi alguém que, numa goleada histórica, fez embaixadinha dentro do Maracanã e fez muitos torcedores flamenguistas se morderem. Pedrinho foi alguém que fomentou mais do que nunca o que é essa rivalidade entre Vasco da Gama e Flamengo. E assim como o Pedrinho fomentou, e por ser um torcedor vascaíno, ele sabe como doeu aquela goleada sofrida para o rival no primeiro turno. Uma goleada que, segundo informações, o próprio Pedrinho dentro do vestiário, ele reclamou, ele brigou, ele gritou. Inadmissível, inaceitável o que aconteceu naquele domingo
no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco olha assim para esse jogo de volta com um olhar de revanche, com um olhar de cara, a gente precisa entrar e vencer deles. A gente precisa entrar contra o Flamengo e conquistar a vitória. Até porque o Vasco não conquista uma vitória contra o Flamengo há muito tempo. Isso é completamente inadmissível. A última vitória do Vasco da Gama aconteceu em março do ano passado, a vitória no Campeonato Carioca com gol de Puma, 1-0. De lá pra cá, meu amigo torcedor vascaíno, já foram 6 jogos, com 5 vitórias do Flamengo, 2 goleadas, um 4-1 e outro 6-1, e apenas um empate no Carioca também desse ano. Isso não pode acontecer. Nós não podemos aceitar isso. O recorte de Vasco e Flamengo é um recorte vergonhoso. E a gente tem que falar dessa forma para que essa chave internamente, meu amigo, venha a ser mudada. Porque, sinceramente, assim, de verdade, não pode. Quando se há uma rivalidade do tamanho de Vasco da Gama e Flamengo, não se pode haver uma disparidade, uma diferença tão grande nos resultados como a gente olha e vê nesse momento. Só para você ter noção, tá? No recorte de 20 anos, desde o ano de 2019, de lá para cá são 4 empates, 2 vitórias do Vasco da Gama e 14 vitórias do Flamengo. Você acha que isso é normal? Você acha que a gente, como Vasco da Gama, que coloca, ó, essa cruz de malta no peito, que sabe a grandeza do Vasco, que sabe como o Vasco incomoda eles, que sabe o tamanho dessa rivalidade, não podemos aceitar o Vasco se apequenando tanto para o Flamengo. Então a gente espera que domingo seja nós contra eles. E que domingo o Vasco mostre, assim como vem mostrando no Brasileirão, na Copa do Brasil, que o gigante de fato acordou. Domingo é dia. Se o Vasco vencer domingo, meu amigo, me desculpe, mas sai de baixo. E com relação à preparação para esse clássico de domingo, como a gente trouxe aqui a vocês, o Vasco volta ao CT Moacir Barbosa nessa tarde de hoje, porém volta com uma dúvida, que é Felipe Coutinho. Coutinho não viajou para enfrentar o Atlético Paranaense no Paraná, permaneceu no Rio de Janeiro para melhorar as suas condições físicas, porém mesmo diante disso ainda é dúvida. Felipe Coutinho está fora desde o último dia 3 de agosto, o jogo que rolou em São Januário contra a equipe do Red Bull Bragantino, mas ele também é dúvida para esse jogo do próximo domingo no Maracanã. A expectativa é sim de que ele volte a ser relacionado, mas ainda não há uma certeza com relação a isso. Coutinho ele está fazendo de tudo para voltar o quanto antes, de forma até curiosa. A esposa de Felipe Coutinho, nessa manhã de sexta-feira, publicou um vídeo do próprio Cria, realizando um tratamento à parte fora do CT Moacir Barbosa para acelerar a sua recuperação. Em um vídeo publicado pela Ainê Coutinho, que é a esposa do jogador, o camisa 11 aparece dormindo em uma câmera hiperbárica. Para quem não sabe, câmera hiperbárica é um equipamento médico utilizado por atletas para melhorar a saúde e o desempenho físico e ajuda também na recuperação das lesões. Então Felipe Coutinho vem realizando esse tratamento para voltar o quanto antes. Já está aí na fase final de transição, já realmente está praticamente 100%, já treina com o elenco no CT Moacir Barbosa, mas ainda faz um trabalho de recondicionamento físico. Coutinho entende que ele ainda não está bem. Coutinho entende que ele ainda não está do jeito que ele gostaria de estar. Não à toa, ele vem realizando esse trabalho em off, né? Dentro aí da sua casa para voltar o quanto antes e também para que automaticamente, quando volte de uma vez. Não volte para depois desfalcar o Vasco por outros problemas físicos. Mas é dúvida. Coutinho ainda é dúvida para esse clássico. O treino que aconteceu hoje, o treino que acontecerá amanhã, sábado, no CT Moacir Barbosa, serão aí essenciais para essa partida. Importante lembrar que no clássico do domingo teremos a estreia de Maxime Domingues, meio-campo suíço, apresentado, já está regularizado e poderá estrear contra o Flamengo nesse próximo domingo. Falando ainda em Clássico dos Milhões, temos que falar um pouquinho aqui a vocês sobre a questão de ingresso. Uma vergonha o que está sendo feito. Ridículo. Uma postura de clube pequeno e que está com medo. Essa é a realidade. Hoje, pela parte da manhã, foram abertos a venda de ingressos para a torcida do Vasco da Gama, para público geral. Ingressos esses que deveriam ser vendidos pela internet. Mas desde o momento em que foi aberta a venda, que foi às 10 horas da manhã para público geral, os torcedores vascaínos eles vêm enfrentando um grande problema na compra dos ingressos. Qual é a situação? O Maracanã ele vai ser dividido da seguinte forma: setor norte destinado apenas a torcedores do Flamengo, setor sul destinado apenas a torcedores do Vasco e setor leste e oeste, que é o meio do estádio, destinado para ambas as torcidas. Como o Flamengo é mandante, o Flamengo começou a vender os ingressos antes. Na segunda-feira
os ingressos já estavam sendo comercializados. Hoje, sexta-feira, os ingressos foram abertos para público geral. Então, nesse momento, apenas nessa sexta-feira, após 5 dias de vendas para torcedores do Flamengo, que o torcedor vascaíno poderá poderá comprar os ingressos, né? Porque antes não estava permitido ainda. Porém, qual é a situação? Quando o site abriu para a venda de ingressos para torcedores do Vasco, não houve aí a possibilidade por conta de um problema no site. E esse problema só foi solucionado por volta de 2 horas da tarde, onde o Vasco, através de um comunicado, ele informa o seguinte, abre aspas, a gente vai ler aqui a vocês. O Vasco da Gama tão logo tomou conhecimento dos problemas enfrentados por sua torcida para a compra de ingressos para o clássico do próximo domingo. Procurou o Flamengo, mandante da partida e responsável pela venda em busca de esclarecimentos. Por sua vez, o Flamengo admitiu que está acontecendo uma instabilidade no sistema da BPAS, empresa que cuida do reconhecimento facial para os jogos do Maracanã, informou que o prazo para a normalização das vendas é na tarde de hoje às 2 horas. Independente disso, visando minimizar os problemas enfrentados pela torcida vascaína na manhã dessa sexta-feira, foram abertos pontos de vendas para comercialização de ingressos no formato físico. As entradas começam a ser vendidas de forma imediata. Então, desde cedo, os ingressos já estão sendo vendidos e comercializados, tanto na bilheteria de São Januário, quanto na bilheteria do Maracanã. O torcedor do Vasco já está lotando as bilheterias para conseguir garantir esse ingresso para o Clássico dos Milhões. Me desculpe, a pergunta que eu faço é medo ou respeito? Essa é a realidade. É medo ou respeito? Porque eles sabem que domingo a torcida do Vasco vai em peso. Eles sabem que domingo a possibilidade é do vascaíno ser maioria contra os flamenguistas jogando dentro do Maracanã com o mando deles, no local onde eles dizem ser a casa deles e que não é. Então domingo é um jogo importante, domingo é um jogo decisivo, o torcedor está no momento legal após a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, e isso faz com que, é claro, domingo o lugar do vascaíno seja dentro do Maracanã, e a mas a diretoria do Flamengo, infelizmente, né, acabou prejudicando quanto a isso, aí esse sistema que, segundo eles, caiu. Só para trazer novidades que acabamos de ter aí com relação ainda a esse Vasco Flamengo, acabamos de ter a informação sobre o Lucas Piton, o GE trouxe essa informação, não sei se vocês lembram, mas o Piton ele acaba saindo, né, no jogo aí das quartas de final, ele não fecha o jogo, quem entra no lugar dele, inclusive, é o Vitor Luiz, ele deixou o jogo com dores no tornozelo esquerdo, informação que não foi detectado nenhum problema grave, mas ele ainda está sentindo esse incômodo aí no local, na região, e vai ser avaliado amanhã antes do clássico. Vai realizar o treino pela parte da manhã e após o treino ele estará sendo reavaliado pelo departamento médico. Caso esteja tudo certo, Piton vai ao jogo. Caso não, Piton fica e o Vasco terá que arranjar um substituto para o atleta. Além disso, também Maicon é uma dúvida, o jogador aí. Ele acabou machucando o nariz, levou pontos na região do nariz, ele sangrou o nariz dele durante o jogo contra o Atlético Paranaense, ele teve que jogar a partida com corativo, a imagem é muito feia do nariz do Maicon. Chegou a ser dúvida, mas nesse momento não preocupe em nada, vai a campo também nesse próximo domingo, então o Vasco praticamente com força máxima, a não ser a questão do Piton, do Coutinho e também do João Vitor, que infelizmente levou o terceiro cartão amarelo contra o Vitória e também vai desfalcar o Vasco. Teremos novamente o zagueiro Léo no sistema defensivo. Só para fechar o vídeo, falar sobre uma coisa muito boa, não envolve o futebol de campo, mas envolve o futsal, cara. O Vasco da Gama, ele tá tentando reformular todas as modalidades. É basquete, é vôlei, é natação, é futsal, é beach soccer. A gente foi campeão agora recentemente contra o Flamengo. E no futsal, a informação que nós temos é que o Vasco nesse momento encaminhou a contratação de um dos melhores, se não o melhor técnico do futsal brasileiro. Não à toa é o técnico hoje da seleção brasileira. Marquinhos Xavier, técnico da seleção brasileira de futsal, está aí encaminhado para assumir o comando técnico da equipe de futsal do Vasco da Gama após a Copa do Mundo. O Vasco da Gama está fazendo de tudo para recolocar... Gente, chega a ficar arrepiado, tá? Arrepiado mesmo, que é muito legal. O Vasco está fazendo de tudo para recolocar o Vasco no local de onde nunca deveria ter saído. As pessoas que trabalham dentro do Vasco, a diretoria do Pedrinho, está fazendo um trabalho muito legal. E a chegada do técnico da seleção brasileira no futsal do Vasco é impactante. E é isso que o Vasco está fazendo. Nesse momento, Marquinhos Xavier está com a seleção brasileira na Copa do Mundo. E a expectativa é que assim que a Copa do Mundo acabe, Marquinhos Xavier desembarque em terras cariocas para assinar esse contrato com o Vasco da Gama. Muito legal, Vasco reformulando aí todas as suas modalidades. Não sei se vocês lembram, mas na era de ouro do Vasco da Gama, no ano 2000, o Vasco era forte em tudo. Era Vasco no basquete, era Vasco no vôlei, era Vasco no futsal. O Vasco era o Vasco.
E o Vasco hoje, com o Pedrinho e a sua diretoria, estão caminhando para voltar a ser esse Vasco da Gama que a gente conhece. Show? A gente fica por aqui. Esse foi o nosso último vídeo. Voltemos amanhã com a Acorda Vascão e contamos muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.